Fala aí, pilotos! Aqui é o Lucas Micheleto e esse é o Policast Automobilismo. Então vocês já sabem, né? Pilotos, liguem seus motores. No vídeo de hoje o papo é um pouco mais sério e a gente vai tratar sobre a não renovação pelos direitos de transmissão por parte da Rede Globo da categoria da Fórmula 1. Quem assiste o canal é muito interessado tanto na Fórmula 1 quanto nos jogos aí, e aí a gente está trazendo esse material. Bom, por que é importante esse nosso parecer? Porque eu tenho experiência com o aplicativo, eu contratei e eu tenho o manuseio desse aplicativo, eu sei o que eles podem entregar para nossa região. E com isso eu dei uma pesquisada e há algum tempo eu tinha visto alguns materiais falando sobre os direitos aí de transmissão e do porquê provavelmente iria acabar assim como acabou. Essa fonte eu vou dar aqui embaixo e vocês podem acessar, vocês vão ter um vídeo mais detalhado com dados mais completos acerca disso, mas aí eu vou ponderar da possibilidade do que pode se tornar e porque provavelmente tem que mudar o que já existe hoje para isso funcionar, pelo menos para a região das Américas, tá? Bom, vamos lá. A Rede Globo acabou não renovando o contrato de transmissão da Fórmula 1 para o ano que vem. E aí o que acontece? Acontece que a gente não sabe o que vai acontecer para quem assiste Fórmula 1. A gente assiste os treinos livres e a qualificação hoje pela Sport TV e a corrida a gente assiste pela Rede Globo. E a gente acabou ficando um pouco meio que desamparados, fãs da Fórmula 1, porque antes a gente tinha um pouco mais de cobertura pela Rede Globo e agora passou tudo pela Sport TV. Então quem tem o canal da Sport TV acaba assistindo tudo, quem não tem acaba só assistindo a corrida e aí tem que procurar outros canais aí, outras mídias nos impressos da vida, né, nos jornais da internet aí para tentar ter um acesso a como foi a qualificação, tempos ou até propriamente dito o aplicativo da Fórmula 1 que traz pormenorizadamente o fim de semana, o tempo e os incidentes que aconteceram. Bom, vamos lá. Historicamente falando, era do Bernie Ecclestone esse direito de negociação. E aí o Bernie Ecclestone tinha uma relação muito boa, tanto com a Rede Globo quanto com o Grande Prêmio Interlagos, né? E aí, o que acontece? Antes do Bernie Ecclestone vender os direitos para a Liberty Media, que é quem explora atualmente, ele deixou renovado o contrato para Interlagos e para a Rede Globo por mais algum tempo nos termos que estava. E quais são os termos que estava? Da Rede Globo a gente não sabe ao certo como é que funcionava, como que eles pagavam, quanto eles pagavam para explorar isso daí. Mas para exploração do Grande Prêmio de Interlagos pelo município de São Paulo, a gente não pagava o royalty para trazer. Então você tem que... É que nem quando você vai fazer parte de um clube, para você usar a piscina, a quadra esportiva, ter acesso aos treinos, à academia, você tem que pagar um prêmio. Esse prêmio, no caso da Fórmula 1, dos estados, depende do lugar que quem é o dono da pista, se é um dono particular, ou se é o município, o governo ou a União, eles compram esse direito de quem é o proprietário da marca Fórmula 1 para poder trazer o Grande Prêmio. Eles deixam preparada a pista e aí eles podem explorar o turismo e todo o dinheiro que gera em torno disso. Por exemplo, para São Paulo são mais de 300 mil pessoas em sexta, sábado e domingo dormindo aqui, consumindo aqui em São Paulo e fora do Grande Prêmio, né? Toda a alimentação, shopping, estacionamento, rede hoteleira, tudo isso que é explorado movimenta muito dinheiro, então é interessante realizar um Grande Prêmio de Fórmula 1, é um evento mundial. E aí o que acontece? É o que eles dizem, né, na Fórmula 1, até fazendo uma parte, é uma final de Copa do Mundo a cada 2 semanas, que você pode explorar, então é um lugar muito, um evento muito interessante. E aí o que acontece? São Paulo, por causa desse acordo com o Bernie Ecclestone, ele não pagava esse royalty, era uma benesse, eles gostavam, o Bernie Ecclestone gostava de São Paulo, de Interlagos, e aí falou, não, vocês não precisam pagar. E aí fez essa renovação desse contrato um pouco antes da Liberty Media pegar, e aí ficou até 2020, que acabava em 2020, e aí precisava da renovação. O que acontece? A Rede Globo também estava nisso daí. E aí a Rede Globo também estava recebendo algum tipo de benesse, algum benefício para poder estar explorando. Isso tá no vídeo que eu vou passar para vocês no final, tá? Vocês podem conferir todos esses dados.
E aí a Liberty Media chegou e falou assim, ó, não dá pra ser dessa forma, como é que vai ser? E aí a Rede Globo falou, não, a gente imagina, né? Não, desse termo não dá, a exploração não deve estar sendo tão interessante pra gente, e aí a gente não quer nos termos que vocês estão explorando. Ponto final. Isso daqui é base em dados e base em especulação. A gente não sabe como é que foi essa negociação, a gente não sabe os termos do contrato da Municipalidade de São Paulo com o Bernie Eccleston para exploração do Grande Prêmio de São Paulo, né? O Grande Prêmio de Interlagos, o Grande Prêmio Brasil. E então, boa parte do que a gente está falando são dados, são informações privilegiadas que a repórter teve, e outra parte é suposição do que foram as conversas. Por quê? Porque acabou do jeito que acabou. E aí o risco da gente não ter sequer o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos o ano que vem. Porque esse ano não teve por causa da pandemia, e aí os promotores do evento do Brasil ficaram muito chateados, para não dizer outra palavra, e até levantaram a possibilidade de buscar os direitos, porque é muito dinheiro investido para preparação aí do autódromo, do entorno do autódromo, deixar acessível no padrão FIA de Fórmula 1, né? E é que a gente falava no padrão Copa, padrão FIFA, esse é o padrão FIA de Fórmula 1. Você tem que deixar um ambiente mínimo ali no padrão FIA para poder estar recebendo a Fórmula 1. E isso envolve muito dinheiro, todo o asfalto da pista, o autódromo em geral, as acomodações e aí o entorno para deixar aceitável para chegar a um evento internacional. O que acontece? Aí acontece que, acabando a Liberty Media com o contrato com a Rede Globo, a intenção da Liberty Media, eu acredito, e aí é onde eu posso falar propriamente dito por experiência, é trazer para o streaming. O futuro é o streaming. A gente tem aí diversas marcas como o Netflix, como o Amazon Prime, como o Disney, que ainda não chegou no Brasil, mas está para chegar. São grandes plataformas de entretenimento ao vivo. Não é ao vivo, mas assim, em tempo real. Você assiste, você escolhe o que você quer, você não está rendido à transmissão e ao calendário da emissora ou da retransmissora, né? Você está aí podendo assistir o que você quer, a hora que você quer. E o que acontece? A Fórmula 1 tem o aplicativo deles agora, mas aí eu vou chegar para vocês explicar como é que funciona, porque eu assinei esse ano, ledo engano, na hipótese de poder estar acompanhando ao vivo a transmissão tanto da corrida, da qualificação dos treinos, quanto os replays imediatos. Poxa, se eu não conseguir assistir o treino 1, treino livre 2, treino livre 3, a qualificação, a corrida, logo em seguida eu posso assistir. Eu tô fazendo mercado, eu tô trabalhando, eu tô numa reunião, eu tenho que ir em algum evento, e aí eu posso chegar logo imediatamente assistir, mas não é assim que funciona. Pera só um minutinho que eu vou molhar o bico. Acontece da seguinte forma: o aplicativo da Fórmula 1, ele tem algumas restrições por região. Como é que eu descobri isso? Eu contratei um dia antes do primeiro treino livre da Austrália. E eu falei, bom, se não der certo, se não for legal, eu vou cancelar. Só que o que aconteceu? Teve o primeiro treino livre e eu não tive como acompanhar se tinha liberação, se a transmissão era legal, se tinha ao vivo, se tinha replay imediato. Por quê? Porque teve o início da pandemia e foi cancelado o calendário da Fórmula 1 até 2 meses atrás. E aí eu não tive como cancelar. E aí eu só fui ver o retorno da Fórmula 1. E aí que eu descobri que aqui pra nossa região, e não é só Brasil, tá? São Américas, né? Todas as Américas, a gente tem um delay de 7 dias do evento. Então como é que acontece? Vamos dar o exemplo da última corrida. A gente está no final de semana de Spa, a última corrida foi há 2 semanas em Barcelona. A corrida de Barcelona, ela aconteceu no domingo, teve sexta, sábado e domingo, a corrida aconteceu no domingo. Eu só consegui ter acesso ao material deles no domingo, 7 dias depois, uma semana depois. E como é que acontece? Como é que eu vou contratar um serviço em que eu só vou poder ver o evento 7 dias depois? Se a Liberty Media acha que ela vai zerar todo mundo e a gente não vai conseguir ter acesso e a gente vai se render a comprar esse pacote, independentemente do preço que seja, eu acho que eu paguei de 80 ou 100 reais anuais. Mas a questão não é nem essa. A questão é, por que eu vou pagar uma coisa pra ter 7 dias de delay? É como se tivesse a final da Libertadores hoje, pra vocês que gostam de futebol. A final da Libertadores hoje, e eu só pudesse ver o jogo na semana que vem. Pera aí, mas eu quero ver o jogo hoje, eu quero ver o jogo ao vivo. Se eu tô pagando o streaming, eu quero ver ao vivo. Só que o que acontece?
numa das cláusulas contratuais ali, eles falam que o que acontece? Você, dependendo da região, não vai ter acesso imediato à transmissão do evento. Mas eles não dizem o que, quando. Então você fica um pouco rendido. E aí, as Américas têm 7 dias de delay. Tem lugares que é ao vivo, tem lugares que é 1 ou 2 dias. Então, dependendo da região, dependendo do lugar em que está acontecendo o evento, eu acredito que eles vão falando. Por exemplo, se é no Brasil, você comprou o pacote, você não vai poder ter acesso, porque eles querem incentivar que você vá no autódromo. Mas, se por exemplo, você está no Brasil e a corrida é nos Estados Unidos, aí você tem um acesso imediato. Mas pra gente não é assim. Em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, a gente só vai ter acesso 7 dias depois, tá? E se vier dessa forma, se esse for o pensamento da Liberty Media, eu acho que eles vão acabar dando vão acabar se frustrando, porque as pessoas não vão comprar pra ver dessa forma. E aí eu acredito que eles vão trazer num preço um pouco mais caro, mas trazer o ao vivo, o streaming, a vida real, né? Enquanto tiver acontecendo, a gente tem. O que a gente tem hoje aqui? Quando você compra esse pacote aí, isso eu tenho, tem 2 aplicativos. Tem o Fórmula 1 e tem o Fórmula 1 TV. O Fórmula 1 TV é esse que eu falo. Apesar de você não ter acesso às corridas ao vivo e nem antes de 7 dias o replay, o que você tem? Você tem corridas históricas. É legal porque você tem, desde o início das transmissões, você tem alguns campeonatos completos, você tem alguns campeonatos, algumas corridas só as mais importantes. Inclusive, vocês que são brasileiros, nós que somos brasileiros, a época do Senna tem bastante coisa. Algumas corridas um pouco mais recentes, quando você compra esse pacote, você pode ver a hora que você quiser, inclusive pelo onboard de cada carro. Você pode selecionar mais de uma câmera. Então tem algumas seleções interessantes. Agora, para quem tá interessado em ver ao vivo, eu digo, não é legal, tá? É jogar dinheiro fora, porque você não vai ter isso daí. Você clica para ver o evento e fala, sua região não suporta a transmissão imediata. Então eles acabam bloqueando. E aí o que acontece? Acontece que tem um outro aplicativo, o aplicativo Fórmula 1, que eu chamo de Fórmula 1 geral, que não é o Fórmula 1 TV. E aí nesse você tem acesso a diversas informações. E aí sim, quando você contrata o pacote da Fórmula 1, nesse sistema você acaba tendo a transmissão ao vivo do mapa dos setores. Então o que acontece? Você consegue ver enquanto está acontecendo a corrida, se você tiver um celular, um tablet ou um computador aberto na página da Fórmula 1 e você tiver o acesso, o login com essa contratação do pacote da Fórmula 1, você consegue ver aonde está o piloto, você consegue selecionar o rádio de cada piloto, você consegue ver o tempo atualizado em tempo real, né? De cada setor, de cada piloto, você consegue ver qual pneu que cada piloto tá, quanto que tá virando cada piloto, e aí quantas paradas teve cada piloto. Isso é bem legal. Só que para quem quer ver a corrida, quem não quer essa telemetria muito técnica, quem quer se apaixonar e torcer, não vai ter, porque você não vai ter a transmissão, você só vai ter a transmissão 7 dias depois. Inclusive da Fórmula 3 e da Fórmula 2 você não consegue ter o evento do final de semana, ou até quando tem o Porsche Cup, evento de suporte que não é a própria Fórmula 1 ou Fórmula 3, 2 ou 1 até um evento de suporte, você não tem acesso antes de 7 dias. Então, eu acredito que se eles vierem com essa intenção, pode tirar o cavalinho da chuva, não vai rolar, mas se eles vierem com o ano que vem com uma tentativa de trazer um streaming real, assim, uniforme pro mundo inteiro, ao vivo, paga tanto e dá pra assistir, e tem diversas informações que a gente não tem hoje pela TV, podendo baixar um aplicativo como a gente baixa o Netflix, como a gente baixa o YouTube nas TVs Smart da vida, ou até mesmo assistindo pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Eu acho que até vale um pouco a pena você pensar, porque você vai ter uma mobilidade maior. Poxa, eu posso assistir a hora que eu quiser, eu não tô rendido a ver naquele pedaço a transmissão, ou ter comprado um pacote dos canais de TV paga mais caro para poder gravar aquilo lá, né? Então você vai ter uma comodidade maior para quem é fã da Fórmula 1. Para quem não é fã da Fórmula 1, aí eu não sei se interessa tanto. E, bom, essas são as minhas considerações. É um pouco da experiência que eu tenho, um pouco da minha frustração em ter comprado o pacote acreditando numa coisa que não me entregou. E se vier dessa forma, eu não acho interessante, eu não recomendo a ninguém. Mas se a gente não tiver nada, a gente vai ter que se contentar, infelizmente,
com isso. Eu acredito que a Liberty Media vai melhorar essas condições e vai trazer ao vivo, porque eles não nasceram ontem, né? E a Fórmula 1 existe pra valer desde 1950, eles não são nada novos aí no meio do automobilismo de alta performance. Bom, gente, essas foram as minhas considerações. Eu vou deixar aqui embaixo esse vídeo eu até fiz algumas anotações aqui para não errar nem o nome, nem o canal. É um vídeo que eu vi da Juliane Serrazoli no Boteco F1. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês acompanharem. A primeira parte das informações que eu dei foram lá. Se eu falei alguma bobagem, confiem no que ela falou, porque ela tem experiência há anos e eu sou um apaixonado por Fórmula 1, então esses dados são todos dela, tá? Eu não tenho nenhum benefício nisso. Agora, a segunda parte é todo meu, pode confiar no que eu tô falando, e se eu estiver falando alguma bobagem, eu não tô falando nenhuma bobagem, mas podem me cobrar, tá bom? E aí, o aplicativo que eu tô falando é o F1 TV e o F1 normal, tem acesso ao público em geral, sem pagar, mas é extremamente restrito. Quando você paga, é um pouco mais aberto, você tem diversas informações, tanto ao vivo quanto não ao vivo, mas o interessante é que seja realmente 100% aberto para todas as regiões, e é o que a gente não tem aqui na região das Américas, tá bom? Bom, essas foram as minhas considerações, eu espero que tenha auxiliado bastante vocês. Vou até beber um pouco mais de cerveja porque tá ficando seco aqui. Espero que tenha ajudado um pouco vocês. Tudo isso que eu trouxe é do fundo do meu coração, é com paixão que eu falo de automobilismo, principalmente da Fórmula 1. Espero que tenha ajudado um pouco vocês aí nesse esclarecimento do que tá acontecendo, do que pode acontecer. Tá bom, pessoal? Meu nome é Lucas Micheleto, esse é o Policast Automobilismo. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês sentiram, o que pode melhorar, e também compartilhem com quem gosta de Fórmula 1. Nosso canal só tem um mês e já tá bombando. Imagina daqui um ano como é que vai tá. É isso aí, gente. Muito obrigado, pilotos. Desliguem seus motores. Aqui você é sempre pole. E é isso aí, gente. Até mais. Muito obrigado pela confiança. Valeu.